Olá, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui em mais um podcast da Casa de Esté. E hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma convidada maravilhosa. Ela é missionária e ela está com um projeto lindo. E eu não vou falar porque eu quero que ela fale, eu quero que ela se apresente, porque é uma pessoa, além de linda, muito especial, que já ganhou meu coração. E eu quero apresentar para vocês Viviane Amaral. Bem podcast, Bem batata. podcast. Ê! Bem-vinda, meu amor. Estou muito Oh, feliz de estar aqui. A gente se conheceu há pouco tempo, sim, mas as conexões que Deus faz é como se a gente já se conhecesse há muitos isso anos. aí. Então, estou muito feliz e quero te dizer, assim, conta comigo, se você precisar. É um podcast, mas é o meu coração também que está aqui. É minhas mãos, é meus pés. E o que você precisar de mim, pode contar comigo por esse projeto lindo que eu sei que não é nem o primeiro e nem o último. E muitos virão. Então, que Deus te abençoe Amém. e eu quero saber de tudo que você está fazendo Vamos aí lá, com vamos lá. Deus. Se apresenta, né? Fala aí quem é você, onde você nasceu, seu testemunho, fica à vontade. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Que prazer estar aqui na casa de Esté. Para mim está sendo uma honra. Faço das suas palavras as minhas, né? Parece que a gente já se conhece há muito tempo. Uma conexão, uma aliança, né, que Deus fez entre a gente. Já amo a sua vida. Também. E vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane Amaral, né? Sou esposa, mãe de 2 filhos lindos, Ana Carolina e João Guilherme, né? Já são adolescentes. E sou missionária. Nasci para servir, nasci para adorar a esse Deus maravilhoso. Nasci, né, no estado do Rio, chamado Teresópolis, aonde criança ainda, os meus pais se mudaram para o Rio de Janeiro. Com 20 anos, eu saí do Rio de Janeiro e fomos para a cidade de Natal, Rio Grande do Norte, aonde os meus pais residem até hoje. E eu vivo totalmente na dispensação do Senhor. Se ele falar vai, eu vou, fica, eu fico, para, eu paro. Vivo totalmente na dispensação de Deus. Já visitei vários lugares do Brasil, e aonde Deus me coloca, eu vou, fico até o tempo determinado, porque tudo que Deus faz eu aprendi que tem um propósito. E agora estou aqui nessa cidade que não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa, né? Amém. Tá gostando aqui de Vitória? Amando, é maravilhoso aqui. Aham. E me conta, como que. Primeiro, você nasceu em berço cristão, sua família é cristã, como é que é? Da onde vem seu testemunho, né? Da onde vem sua conversão, seu posicionamento? Me conta um pouquinho sobre sua conversão. Então, eu não venho de um lar cristão, não venho, né? A minha tia, ela frequentava muito a igreja católica. Eu ia muito para a igreja católica, mas não me identificava, né. Eu comecei a ir à igreja evangélica, justamente tem a ver o tema, né, Mulheres Marcadas por Deus, que é um projeto, né, esqueci de falar, eu sou idealizadora de um projeto chamado Mulheres Marcadas por Deus. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que vai estar acontecendo aqui na cidade, né. Então, ele tem muito a ver, né, a minha vida ela tem muito a ver com esse projeto. Por quê? Eh eu vim de uma infância muito complicada, né. É uma infância onde eu cresci vendo os meus pais brigas dentro de casa, confusões, e ali eu queria fazer alguma coisa para poder socorrer a minha mãe, né. Quando eu falo que eu queria socorrer a minha mãe, eu não estou colocando só a culpa nela, né, porque relacionamento é feito de 2 pessoas, mas o meu pai era uma pessoa bem complicada, chegava em casa bêbado, quebrando tudo, e eu não gostava de ver aquela situação, e eu queria fazer alguma coisa para socorrer a minha mãe. E foi quando eu comecei a frequentar a igreja, mesmo criança, né, e lá aprendi a orar, lá aprendi a conversar, a ter intimidade com Deus. Só que acontecia algo muito interessante, né, porque toda vida que eu ia orar, em casa, meu pai chegava quebrando tudo. Mas ali Deus já me deu discernimento e sabedoria desde pequena, porque tudo que o inimigo quer quando a gente faz uma oração, é que a gente pare, né. Vem situações contrárias para mostrar que não vale a pena a gente estar ali orando, que não adiantou a gente estar ali orando, mas Deus me deu esse discernimento. E ali eu continuei orando, eu não parava. E aí eu comecei a frequentar a igreja, não vou dizer a você que eu fiquei fixa na igreja, não fiquei. Eu entrava, saía, eh,
mas também nunca me desviei para fazer nada de errado, sempre muito conectada com as coisas de Deus. E aí fui crescendo, né? Fui tendo também os meus relacionamentos, fui tendo as minhas decepções, as minhas frustrações. E chegou uma fase adulta onde as pessoas que chegavam perto de mim eram sempre mulheres para questionar sobre relacionamento, sobre algo que elas estavam vivendo, ou com a família, né, com os pais, ou com elas, né, o relacionamento em si. E aí eu já comecei a entender ali o meu chamado, né? Porque eu passava para elas algo que eu já tinha vivido. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita fé, tenho muita fé, sempre fui uma pessoa muito otimista, e eu sempre tinha uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para dar para as pessoas. E aí surgiu o WhatsApp, surgiu o Instagram, né? E aí eu sempre olhando o Instagram, eu gosto muito de frases motivacionais, e eu vendo aqueles cartazes, e às vezes entrava no comentário e tinha uma mulher falando: estou precisando de ajuda, estou vivendo algo em meu casamento, estou vivendo algo com os meus pais. E ali eu adicionava aquela mulher, né? Falava com elas no direct, pedia o telefone, elas me davam o WhatsApp delas, eu entrava em contato com elas, adicionava elas no meu WhatsApp, e ali eu passava a ajudar aquela mulher. E ela trazia sempre outra pessoa, e sempre iam trazendo outras pessoas, e foi crescendo o meu WhatsApp, a ponto de eu ter que fazer um grupo para poder ali dar conta, né? Fazer uma oração, uma campanha, aonde todas estivessem juntas, porque sozinha ali no individual eu não estava dando conta. E foi quando criou esse grupo, Mulheres Marcadas por Deus, né? Onde eu tinha mais de 400 mulheres, mulheres de fora do Brasil, mulheres de todo o Brasil, e eu ali ajudando, tinha médicas, tinha doutoras, tinha psicólogas, tinha delegadas, tinha todo tipo de mulher. Eu me achava muito pequena, eu me acho muito pequena, né? E às vezes eu falava coisas ali que eu não sabia como é que eu estava falando aquilo. Mas Deus é aquele que coloca palavras na nossa boca, né? Dá discernimento, sabedoria. E aí eu também tive 3 salões de beleza, aonde a maioria era o público feminino, e eu também entendi que era um propósito de Deus, porque eu não trabalhava no salão, eu só gerenciava, né? Elas queriam saber qual era o salão que eu ia estar, porque às vezes elas não queriam ir ali fazer um cabelo, fazer uma unha, elas queriam conversar. Salão de beleza tem muito isso, né? Uhum. E ali também eu já vi o trabalhar de Deus. Deus abriu a porta, ele mesmo fechou, né? Porque ele me queria na obra, ele queria que eu fizesse essa missão, né? De estar viajando pelo Brasil. E assim começou o Mulheres Marcadas por Deus, esse grupo. Até que um dia eu fui para uma conferência, eu nunca tinha ido para uma conferência de mulheres lá em Natal. Eram 3 dias. E eu fiquei apaixonada, encantada por tudo aquilo que eu vi, pelas palestras, pelos testemunhos. E eu profetizei que eu iria fazer uma conferência. E foi quando eu comecei a idealizar, o desejo já foi gerado no meu coração, aquele sonho, né? Deus, ele não coloca um sonho no seu coração para que ele não venha realizar. Ele foi preparando tudo, ele foi abrindo as portas. Inclusive, eu profetizei dentro da Lagoinha que eu iria fazer, né? O qual eu achava impossível, né? Porque ele já tem o escuto dele, eles têm os trabalhos deles lá, mas Deus abriu as portas e foi dando tudo certo. E no dia 29 de março, eu realizei a minha primeira conferência em Natal. E de lá para cá não parou a conferência, né? Fomos chamados para fazer no Rio. No Rio de Janeiro foram 6 conferências. E agora estou aqui com a 8ª aqui no estado, que vai acontecer dia 29 de março, ali no Centro de Celebrações de Jardim Camburi. E eu estou muito feliz de poder realizar essa conferência aqui, né? Eu sempre falo, você mandou eu falar, estou falando, Pode hein? falar, fica à vontade. Eu gosto muito de fazer conferências, e se as pessoas soubessem a importância que tem, elas iriam. Às vezes a gente cobra um valor, mas aquele valor é um investimento, porque grandes coisas acontecem em uma conferência, né? Vidas são transformadas, o poder de Deus, né, está ali de uma forma sobrenatural, e é muito importante, é muito bom. Eu sou fã de conferências, tanto eu realizo como eu frequento conferências, e se as pessoas soubessem o quanto é bom, né, estar ali recebendo, ouvindo uma palavra, as pessoas saem transformadas, curadas. E é isso. E assim surgiu Mulheres Marcadas por Deus, né? Começou lá da minha infância, quando eu já quis socorrer a minha mãe, quis socorrer uma mulher,
né? Porque ela era tanto agredida verbalmente como fisicamente. Então eu quis fazer alguma coisa pela minha mãe. Eu me coloco muito sempre no lugar do próximo. Eu acho que isso é muito importante. E aquilo que eu vivi, eu não quero que as mulheres vivam, eu não quero que as mulheres passem. A gente tenta, né, aconselhar, a gente tenta fazer com que elas escutem aquilo que a gente está falando, né, absorva de uma forma positiva, porque a gente tem uma certa experiência, né, em algumas situações. E é isso que a gente faz, é isso que Mulheres Marcadas por Deus faz. O Mulheres Marcadas por Deus é aquela mulher que chega na presença de Deus com uma ferida aberta, né, na alma, porque nós viemos de um passado onde às vezes nós tivemos algum relacionamento ruim com os nossos pais, porque lá atrás também eles passaram por algo. A gente não sabe o que eles passaram lá atrás, não é verdade? Então, assim, as mulheres, quando elas chegam com feridas na alma, feridas abertas, que quando a gente toca sangra, dói, né? Mas quando elas têm um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus, ele cura aquela ferida, ele sara aquela ferida. E fica a cicatriz, mas ela não dói mais. É tanto que eu passei muita coisa na minha vida, mas hoje eu não falo mais com um sentimento de tristeza. Eu fui curada, né? Curada para curar. Então, esse é o sentido do Mulheres Marcadas por Deus. São mulheres que são marcadas por Deus. A ferida está lá, mas ela não dói mais. A cicatriz fica para a gente lembrar, né, daquilo que Para a Deus gente fez, né? lembrar. E é importante você falar isso porque as pessoas acham que você ser curada é você ter um surto e esquecer daquilo que você viveu, né? A cura ela acontece, a cicatriz fica para que você possa realmente lembrar. Sim, Eu já passei por isso e quando eu lembro disso, não me dói mais, não dói. né? Às vezes um problema igual você teve na sua casa, né? Você falou da sua família disfuncional, né? Uhum, Você olhar para o seu pai com um olhar de misericórdia, né, um sim, olhar de Deus, porque a gente tem o costume, às vezes, de não gostar de alguém e achar que Deus não gosta. sim, E de alguém estar fazendo algo de errado e achar que Deus está odiando aquela pessoa, sendo que Deus está esperando uma oportunidade sim, sim, daquela pessoa ser transformada. E como é importante a conferência, né? Hoje a gente tem visto o mover de Deus no meio das sim, mulheres. sim. Isso tá lindo, né? Eu estava morando em Portugal e ainda está começando isso lá. Eu Uhum. fiquei assustada quando eu via Instagram no Brasil. Meu Deus, o que Muitas está acontecendo? Eu conferências. quero aquilo, né? E eu estava em uma outra cultura, numa outra história que não é a do Brasil, né? E Sim, realmente isso aqui é um celeiro. Isso aqui está pipocando. Para mim, já o avivamento já está acontecendo aí. Em alguns lugares já está esse mover mesmo de regiões, né, sendo tocadas por Deus e sendo transformadas. sim, E às vezes as pessoas acham que é uma invenção de moda fazer uma conferência, reunir mulheres, mas não, é o poder de Deus mesmo que está sim, levantando essas mulheres, e principalmente as que estão de frente, como você, com certeza tem testemunhos poderosos, porque Deus ele não coloca alguém que está ferido de frente. sim, Porque por ter tantos movimentos, a gente precisa entender, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, sim. o quanto a gente precisa dar a mão uma à outra. É isso aí. Eu tenho registro de pessoas que me feriram por não reconhecer, não querer reconhecer o que Deus tinha na minha vida e achar que de repente eu ia ser maior do que ela. E não existe isso. Na verdade, no reino é diferente. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Sim. Então as pessoas às vezes vê Deus fazendo algo na nossa vida e acham que aquilo tem a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, tem a E ver acha com que Deus. começou também de Acha repente. que você que inventou aquilo Sim, e Deus é que está abençoando. Não, foi Deus que gerou aquilo no seu coração. Então, quando você falou que você olhava aquilo e, né, ficava olhando as palestras, eu creio que Deus já estava ministrando no seu coração que você sim, ia fazer aquilo. Às vezes alguém está numa igreja, vê um pastor pregando e fica assim, nossa, eu queria tanto pregar. Já é Deus botando no seu coração que lá na frente você vai viver isso. sim, A Bíblia fala que tanto querer quanto realizar é Deus é quem faz. Então, eu vejo a conferência como um pequeno avivamento. Mulheres que vão ali, que às vezes não estão esperando nada. sim. Ah, eu vou porque minha amiga vai e me chamou. E lá é um encontro marcado de Deus na vida daquela mulher e nunca mais ela vai esquecer aquele momento. É isso aí. Então, agora, mais importante do que isso é entendermos o nosso papel como mulher posicionada em Deus. Né? Eu creio que você teve que se posicionar Sim. para você estar onde você está. Então, eu acho legal você comentar sobre isso, porque não foi do nada. Não. Não foi algo que você falou, eu vou fazer. Mas olha os processos que você teve que viver para você chegar onde você está.
e vai chegar a muitos lugares muito maiores, né? Porque acho lindo a vida com Deus que ela não fica estagnada. De repente, você não vai ser só conferencionista, você vai ser grande pregadora, você vai ser uma grande cooperadora do reino em outras áreas, que Deus ele tem surpresas para gente, né? A gente acha que nasceu só para aquilo. Não, Deus pode usar sua vida para muitas outras coisas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das mulheres feridas, né? Esse emocional ferido, né? Como que isso atrapalha o chamado, né? Porque para você chegar aonde Deus quer, você precisa viver os processos, né? Não é de qualquer jeito. Eu não vou com uma raiz de amargura. Eu não vou uma falta de perdão, eu não vou brigada com minha mãe sem honrar meus pais, eu não Sim. vou se eu não cumprir os princípios de Deus. Porque olhar para você hoje é não entender o que a Viviane viveu para a Viviane chegar até aqui. Né? Queria que você compartilhasse algum testemunho, assim, algo que te impactou nessa jornada, quando você entendeu que você foi chamada para isso, como que isso virou, essa chave virou na sua vida? Então, às vezes, né, as pessoas passam por certas situações e elas ficam, paradas, estagnadas, né. A gente sempre tem 2 opções. Eu digo que quando a gente acorda, nós temos 2 opções. Nós temos o caminho certo, o caminho errado, o caminho do bem e o caminho do mal, né. Deus ele dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. Eu tinha tudo para ficar parada, para me revoltar diante da situação, né, uma adolescente ali vendo. Eu tinha tudo para não querer ter um relacionamento sério com nenhum homem, porque eu estava vendo o que meu pai estava fazendo com a minha mãe. Não, mas eu tentei tratar as minhas feridas, né, buscando com certeza a ajuda de Deus. Porque assim, nós somos casa, né, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E muitas mulheres, elas viveram situações aonde elas querem guardar isso para sempre. Elas não liberam perdão, elas querem carregar esse lixo, porque eu chamo de lixo, eu chamo de entulho. E tudo que fica dentro do nosso corpo que não serve, que não edifica, fede. E a gente acaba, de uma certa forma, colocando isso para fora, despejando em outra pessoa, certo? Então, assim, a mudança acontece quando eu quero, né? Quando eu reconheço, né, É, que eu preciso, quando eu né? reconheço que eu preciso de uma ajuda. Então, assim, eu quis mudar, eu não quis, né, viver com aquele sentimento. Eu perdoei o meu pai, eu comecei a entender que também lá atrás ele pode ter passado por algo, né? Ele tem uma infância também, ele tem uma história, e antigamente era bem complicado, né? É. São pessoas que passaram fome, passaram necessidade. Eu preciso entender isso. A minha luta não era com meu pai, né? Então, assim, eu poderia ter absorvido aquilo e ter ficado com raiva dele, não ter perdoado, ter me revoltado e não vou ficar na presença de Deus, até porque quando eu orava tinha briga e quando eu não orava estava tudo bem. Não, eu tive discernimento ali, eu tive sabedoria ali naquele momento. Então, eu digo para as mulheres: não guarde mágoas. Eu sei que tem mulheres que foram feridas, machucadas, abusadas, e são mulheres traumatizadas. Eu digo, isso causa depressão, crise de ansiedade, crise do pânico. O nosso corpo, ele responde. Ele se transforma, esses lixos, eles se transformam em doenças no nosso corpo. Você vai guardando, guardando, uma hora externa, né? Uma hora, né? Ele tem Vai para que algum ele lugar. vai para algum Ou vai para lugar. emocional, ou vai mental, É algum isso lugar aí. ele vai. Então, assim, eu digo, a primeira coisa quando alguém chega para me pedir ajuda, a primeira coisa que eu faço é: "Você quer ajuda?". A pessoa precisa querer, porque senão eu vou ficar aqui falando, falando, vai entrar no ouvido e sai no No outro. outro. É como você ir no psicólogo, né, você tem que ir ciente de que você vai, se ajudar, porque a psicóloga primeiro ela vai te ouvir e depois ela vai falar. Mas aí quando você sair daquela sala, o que que você vai fazer com o que você ouviu? Você tem que absorver, É o que você você tem falou, que tem que querer, né? você tem que se posicionar. Então, assim, eu digo para as mulheres: "Você quer ajuda?". Aí quando elas falam: "Quero", eu falo: "Então você me fala". Primeiro eu deixo elas falarem. Elas gravam áudio de 10 minutos, de 20 minutos, eu escuto, ali Deus vai me dando discernimento e eu vou tratando sobre o assunto. E o que é interessante é que elas acham que por ser um grupo de mulheres, elas acham que eu vou defender as mulheres, mas muitas das vezes elas estão erradas. Elas estão erradas dentro de casa como mãe, como esposa, e é muito fácil julgar o outro, aonde ela que precisa se posicionar.
E aí algumas até me bloqueiam, você sabia? Mas depois É, elas voltam. depois elas veem que aquilo que Elas você falou, que analisam. verdade dói, né? Mas ela Ninguém dói quer ser confrontado, ninguém. A gente quer entendeu? ouvir aquilo que vai dar uma É, maciada no nosso ego, no isso nossos aí. erros. E o propósito do grupo é qual? Você juntou essas mulheres, você é o quê? É aconselhamento? Então, o grupo ele fala sobre todos os assuntos, né? Como que funciona? Diariamente vocês estão ali? Então, hoje em dia eu não tenho mais esse grupo, porque depois que eu comecei a conferência, eu não tive como dar conta. Porém, todas continuam lá e eu continuo dando toda assistência. Eu só não tenho mais o grupo, né? Mas era um grupo onde, para dizer a verdade, 80% das mulheres sempre foram problemas de relacionamento. Você acha que isso vem da onde? Vem da O, criação, dos pais, vem de relacionamentos tóxicos mesmo na vida, né? Porque às vezes a mulher ela entra no relacionamento, mas ela não está feliz, né? sim. Mas o problema não é o homem, às vezes o problema é nela mesma. Nós somos muito emocionais, né? Então, você acha que um dos nossos maiores problemas eles são emocionais, mas vem de quê? De pai, mãe, histórico, de pai, Eu mãe. acredito, sabe? Eu amo psicologia, embora eu não É. tenha feito, né? Não fiz psicologia, eu amo, eu leio muito. E tudo vem de um passado, tudo na nossa vida. Tudo vem de Nada um vem do passado. nada, né? Nada Nada vem. acontece. Tudo vem de um passado. E precisa ser quebrado Entendeu? E isso, né? precisa ser quebrado. É uma maldição que precisa ser quebrada. É onde eu digo, escolham bem os relacionamentos, porque um relacionamento ele gera uma família, família gera filhos. E às vezes os nossos filhos, eles herdam tudo aquilo que ele viu, porque no útero ainda, uma criança, ela sente tudo. As pessoas pensam que não, mas ela já sente tudo. Então ali no útero ela já vem, às vezes ouvindo maldição do pai, da mãe, Brigas dentro de entendeu? casa. É. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Quando elas chegam a uma certa idade, elas têm o controle sobre a vida delas. Eu digo que a nossa mente ela tem um grande poder. Então elas precisam entender quem você é em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, o que as pessoas falam, o que as pessoas Não acham, importa, não né? importa. Eu tenho que saber quem eu sou em Deus, entendeu? Então eu creio em um Deus que transforma, eu creio em um Deus que cura, eu creio em um Deus que faz, eu creio em um Deus que, se eu deixar ele trabalhar, ele vai trabalhar nas minhas feridas. Não é porque a minha mãe passou, minha irmã passou, minha tia passou, que eu preciso viver aquilo. Não. E outra, a pessoa ela só faz com a gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente permite. Existem mulheres que estão em relacionamentos e que elas estão namorando ainda e que Deus está dando os sinais que é não, mas elas estão insistindo, tapando o sol com a peneira. E lá na frente, sabe o que elas costumam dizer? O inimigo está furioso comigo. Deus não está ouvindo as minhas orações. Não, foi você que escolheu. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Deus ele dá sinais o tempo inteiro. Ele mostra que não é, mas você quer, você insiste. Aí lá na frente você não pode culpar o inimigo e nem você pode culpar Deus por escolhas suas. Foi você que escolheu. É como eu digo, todos os dias eu acordo e eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero. Eu vou colher exatamente aquilo que eu estou plantando. Se Deus está mostrando que o relacionamento não está dando certo, não está fluindo, pense bem, porque aquele relacionamento vai gerar uma família, vai gerar filhos. Filhos são bênçãos. Tem muitos filhos aí passando por problemas. Por irresponsabilidade dos pais, né? É, Uma ficada, é. uma noitada, Aí né? cresce sem pai, cresce sem mãe, às vezes o próprio pai abusa, né? E E como aí? tem isso, E são, né? são pessoas que nascem com traumas. E aí elas não confiam mais em ninguém, elas acham que ninguém presta. E existem exceções. Existem pessoas boas. Existe muita gente boa ainda. Existem homens bons, pessoas de Deus que Deus vai trazer para sua vida, para você gerar uma família, né? Mas o que as pessoas não querem fazer hoje é esperar. É esperar. A carência está muito A grande. carência é isso aí. E no meio cristão também. Não E estou essa falando carência já só vem, às vezes, por falta da da paternidade. Você paternidade. está entendendo? Uhum. E aí elas aceitam qualquer coisa. Migalha, né? Aceita migalhas, né? Migalhas. Porque às vezes, eu te falo por mim, meu pai, ele foi presente, ausente. Ele morou, sempre morei com ele, mas ele sempre foi ausente. Uhum. Me dava tudo, mas um abraço ele não dava, a palavra ele não Pois dava. é. Meu pai nunca soube como que eu tava. Nunca falou assim, como é que você tá? Bom dia. Ele nunca foi assim. E nós fomos criados assim. Lá na minha casa é normal a gente não se abraçar.
É normal a gente não. Então, eu tenho quebrado isso, tenho tentado quebrar isso. Pois É é. muito difícil. É muito difícil você começar a dar bom dia, você nunca teve isso, porque a gente dá o que a gente tem. Sim, E eu tenho recebido de Deus. Então, eu estou dando aquilo que Deus está me ensinando. sim, é isso Né? aí. Então, eu estou tentando quebrar isso todos os dias, conversar, olhar no olho. A gente nunca foi assim, de sentar na mesa. Não existia mesa na minha casa. Assim, família sentada, não existia. Mesa tinha, mas família sentada na mesa não tinha. E como que nós precisamos reunir nossa família na mesa, porque é um lugar Sim, que Deus fala demais quando você está sentada à mesa com a sua família. Eu tenho, depois de tanto tempo, já estou quase 40 anos e estou vivendo isso recentemente de botar minhas filhas na mesa, elas já foram batizadas. Meu irmão está morando comigo por um tempo, e a gente poder olhar um no olho do outro e conversar. e isso é importante, o diálogo, Isso entendeu? vai trazendo cura lá da sua infância, onde você não teve essas memórias. Deus ele cria novas memórias. É, Isso é muito lindo, né? porque quando você começa a falar sobre certo assunto, vem aquele gatilho de algo que você viveu, E quer te parar, né? Ele entendeu? quer te paralisar, É. né? É um medo, te põe ali assim, não, vou parar aqui, não, vai, rompe, vai que tem É. algo novo para você, né? E é muito importante o diálogo, olho no olho. Eu amo, eu sou apaixonada pelo diálogo, porque eu não sei o que você está passando. E Às no vezes você WhatsApp é. você também não vai saber, mesmo que eu te explique, né? Pois é. E às vezes você está passando por algum problema que você não quer falar, você não quer desabafar. Né? Existem pessoas que têm essa dificuldade de se expor, de falar, elas nem sabem o que estão vivendo e elas estão aceitando qualquer coisa, elas estão vivendo de qualquer forma. E aí é quando a gente entra, entendeu? E a gente tenta ajudar, a gente tenta conversar, fazer com que elas coloquem aquilo para fora, porque a partir do momento que elas falam, elas estão Elas colocando são aquele para lixo fora. para fora, E a Bíblia entendeu? diz que quando você pode ter uma pessoa para você conversar, né? Para você desabafar e você confessar algum problema, sei lá, a cura, né? O Deus ele te dá o perdão, mas há um poder quando você compartilha com o outro de cura, porque eu creio que a depressão vem disso também. De eu não querer externar aquilo que eu estou vivendo, e às vezes também nem sei o que eu estou vivendo, mas também não falo, então não tem como eu saber. É. O poder que tem da gente desabafar. Tem uma amiga, né? Claro que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo, Sim, mas ele também colocou pessoas cheias da presença sim. para que possa derramar um bálsamo sobre o nosso coração e poder trazer uma palavra de conforto, né? Eu vejo que tem cristãos que vivem muito sozinhos e solitários no sentido de solidão e tristeza, sabe? Quantos cristãos tristes Pois é, se suicidando, se suicidando, tirando a pastores se sua própria suicidando. vida. Por quê? Porque não compartilham, não entendem o poder que há na comunhão, na unidade com os irmãos, e vivem isso sozinho. E querem viver, né, para a sociedade, né, para Quer mostrar mostrar algo, né? e ali dentro, né, dentro dele tá aquele misto de emoções, de sentimentos, de tristeza, porque ninguém tira a vida do nada, Do nada. né. Isso daí já está Nada acontecendo há muito justifica, tempo, né, exatamente. nada justifica, mas com certeza tem um diagnóstico atrás disso, tem um passado, Tem um né. acúmulo de muitas Às vezes você olha assim e memórias. você fala: "Mas aquela pessoa era tão alegre, era tão feliz, né, não aparentava". Não julgue ninguém, né, eu sempre digo: "Não julgue, ninguém sabe". A gente tá aqui toda bonitinha, cabelo feito, maquiada, mas a gente não sabe as guerras que nós estamos enfrentando, né. Não sabe os Não bastidores. sabe os bastidores, né. Então, assim, é muito importante o diálogo. As mulheres elas entram, né, para conversar comigo: "Ai, porque meu marido", ele tá ciente disso? Ele tá ciente daquilo que você tá lhe incomodando? Porque elas não falam. Ele fecha a cara para cá, ela fecha a cara para cá. Esse é o Vem o problema. orgulho, entra no meio, e aí o relacionamento vai esfriando, ele não sabe o que está acontecendo, ela não expõe para ele, e eu digo: "Vai lá". E diálogo não é briga, não é gritaria. Diálogo é olho no olho, é pegar na mão, é falar: "O que está acontecendo? Em que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? O que eu fiz que te incomodou?". O diálogo ele começa, né, Ele é começa a quebrar ele essa distância, né? é, e ali você expõe, eu sei o que você não gosta, e eu não só falo de relacionamento entre homem e mulher não, amizade, Amizade família. tá no lugar de vulnerabilidade, falar assim: olha, Viviane, aquilo que você fez eu não gostei. É, Isso edifica a nossa amizade, porque você fala, Augusto, você me perdoa? Perdoou. E você não vai fazer mais aquilo que você sabe que eu fiquei é. chateada. Aí não fala mais no WhatsApp, aí Fica com raiva, some, some. O outro fica bloqueia. tentando imaginar o que O que que aconteceu e eu começa a fiz? colocar um monte de coisa na cabeça. É, E né, e criar vem um coisa que não monte existe. Aí de o inimigo ele já aproveita também, né? Não, ela é falsa com você. Sai é, disso.
aí deixa de ter uma amizade saudável. Por quê? Porque não reconheceu ali, né? É. E assim Então, com o casamento, eu vejo que as mulheres, principalmente, eu falo as mulheres porque a gente, né, trabalha muito com mulheres e uhum, quanto tem mulheres feridas, né? Inseguras no casamento. Eu tenho conversado muito sobre isso. A baixa autoestima tem trazido uma frustração na mulher. Deus ele depositou algo na mulher que não depositou no homem. A mulher tem poder de criação, de gerar. A mulher a mulher gera tem poder de muita coisa. Se ela muita, ela não tem nem soubesse noção, o inclusive poder que dentro de tem na casa. mão dela, se ela soubesse. Ela pode ter o homem transformado Sim, na casa dela, se ela pode. tiver sabedoria. E Sabedoria. não é no muito falar, ai, tem que ser assim, porque ninguém muda ninguém, não adianta você querer mudar o seu marido, que você não vai mudar seu marido, quem muda é o Senhor. Mas se ela for sábia, ela vai para o joelho, ela vai para o jejum, ela vai guerrear com as guerras espirituais. Porque a palavra diz que nossa luta é contra a carne. Sim, Não é sangue, mas é potestades e principados. Então, a falta de visão da mulher tem trazido a infelicidade dentro de casa. Aí, se eu sou uma mãe ferida, meus filhos também serão filhos sim. feridos. Olha o que eu vou dar para eles, né? Por muito tempo eu fui essa, de eu trazer a história da minha mãe, encarnar minha mãe e tratar minhas filhas como minha mãe me tratava. Que eu também perdoei, né? Minha mãe ainda está conhecendo o Senhor, mas pelos meus olhos espirituais já vi coisas lindas que Deus tem para ela ainda, velho, porque dará frutos, né? Sim. Mas se eu não tivesse entendido isso, quebrado isso, a minha geração estava toda corrompida. Né? E eu profetizo isso na minha vida, né? A minha geração será um legado de Deus. Meus genros serão de Deus, meus netos e bisnetos serão gerações que vão proclamar a palavra de Deus. Só que eu preciso entender isso e é difícil, né? Deus quebra a gente no meio A para que a quebra. gente possa se humildecer, entender que nós estamos estragados. Esse é, que é o problema das pessoas, achar que não precisa de Deus. Tem que passar pelo processo, dói, não é fácil, né? Você tem que se permitir ser quebrada. Eu fui quebrada, o vaso estava ali quase pronto, estava uma rachadura, ele pegou, quebrou de novo. Quebra até hoje quando precisa. Não é fácil o processo, né? Mas vale a pena. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. Estamos em um mundo tão complicado, né? De tanta maldade. Às vezes, eu já vi mulheres que foram para uma conferência e estava lá atrás, sentadinha, eu fui lá e dei um abraço. Ela falou: eu vim aqui para receber esse abraço. Olha que coisa Era tudo linda. que ela queria, era um abraço. E às vezes tem alguém do nosso lado precisando de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, né? É apenas aquilo que ela quer, ela só quer aquilo. É um abraço. Por quê? Porque dentro de casa não tem, porque a família abandonou, rejeitou, abandonou, entendeu? E aí vem aquele monte de pensamentos, que é onde eu digo que o problema, ele tem o tamanho da importância que você dá. Quanto mais você alimenta aquele problema, mente Maior ele vazia, fica. oficina do diabo, e ali, né, elas ficam alimentando, e eu sou sozinha, e ninguém me quer. Não, se posicione. Se posicione. Sua mente tem poder. A partir de hoje eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero limpar a minha casa. Porque chegam mulheres para mim que vêm conversar, que vêm desabafar, que a casa tá uma bagunça. Literalmente, quando você faz uma mudança na sua casa, que você manda, vai botando as caixas, aí fica a caixa de cozinha no quarto, não fica aquela bagunça até você Fica. pegar tudo e organizar? Uhum. Dentro dela Dá tá assim. trabalho, né? É. Não é do dia para a noite. Peraí, eu vou organizar aqui os meus sentimentos. Isso aqui não está me edificando. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar isso aqui. Aí não, é carregando o tempo inteiro aquele entulho nas costas, aquele peso, aquele cansaço. E acaba, ó, jogando lixo em outras pessoas. Se torna uma pessoa arrogante, ignorante, porque isso tudo tem a ver. A boca Sim, fala do que está cheio o coração, né? exatamente. E aí acabam, ó. Aí falam o que não era para falar, Machucam. machuca, às vezes a pessoa que está do seu lado para te ajudar. Tudo por quê? Porque você está cheia de lixo, de entulhos. E são pessoas depressivas, tá aí o câncer que também tem a ver. Não vou generalizar, dizer que São 100%, doenças psicossomáticas que é, eles dizem, né? não vou dizer que 100% dos câncer mas são ali, ó, tristezas, angústias, mulheres que não se abrem, que quer guardar aquilo.
e às vezes se separou e o homem já está lá vivendo com outra, já está vivendo sua vida, já construiu sua vida e ela está ali, parada. Talvez está esperando uma coisa que já foi encerrada, Deus É. já falou que acabou, e a pessoa está ali com aquela esperança. E sabe o que elas falam, que eu acho engraçado? Fulana veio e roubou o meu marido. Eu falo, olha, Por que ela roubou? ela não roubou o seu marido foi andando, ele está lá porque ele quer estar lá. Né? Elas têm essa mania, não roubou nada, ele está lá porque ele quer estar lá. Ele foi andando, ele não tá em cima, debaixo de uma árvore, falando, você tem que ficar aqui comigo. Não, ele está lá porque ele quer estar. Ele foi andando, ele foi sozinho. É isso que elas precisam entender. Mas não, elas querem mendigar, querem ficar ali. Você acredita que no meu grupo tinha 4 mulheres querendo o mesmo? Elas ficaram amigas? E elas queriam o mesmo rapaz? Não acredito. E ele fez 4? filha nas 4? Ah, não acredito. Você acredita? E no grupo ali? No grupo, uma trouxe a outra, elas eram amigas. Menina, eu conheço o tal de trisal. Tem mais? Elas... 4 querendo Mas ele deixava a primeira, ficava com a segunda, ele não ia ficando com ninguém. E elas com filho. E as 4 queria ele de volta. E elas eram amigas. Uma que botou a outra no grupo. Meu Deus do céu. Como que E eu falei, vocês querem? Vocês querem? Eu não vou orar, não. Vocês querem esse homem? Meu Deus. E era. Eu não sei quem é pior. Se é ele ou se são elas. De saber que o cara tá... E eu falava, olha, entrava cada história que eu falava assim, não tem mais como eu ouvir nada. Era cada história. E tudo relacionamento. Elas aceitam qualquer coisa, elas querem. Às vezes elas querem, não é nem porque gostam, é para competir. Quem é melhor que a outra, né? Eu vou mostrar que eu fico. Aí, nisso, acaba engravidando, vem os filhos, né? Não tem o cara, fica sem família. E aí, o filho vai o quê? Vai vir aquela maldição de novo e acaba sofrendo por consequência dos pais. Dos pais. Né? Mas isso daí gera uma ferida enorme na mulher, né? Nossa, enorme. Os traumas. E vai ficar pior, né? Porque o mundo aí tá de mal a pior. De mal a pior. Né? Hoje os homens aí estão matando as mulheres, né? É verdade. Mas foi casado 15 anos, fez isso, né? Tá dessa forma. Se você não tiver agarrado com o Senhor, né? Com o Senhor já tá difícil. Mas você acha que durante esse tempo todo Deus não deu sinais? Com certeza deu. Deus dá sinais o tempo inteiro. Eu conheço muitas pessoas assim que chegaram para mim para pedir uma opinião, um conselho, né? Claramente Deus não queria aquele relacionamento, mas a carência é tão grande, a pessoa não sabe ficar sozinha. E aí vai escolher um relacionamento que Deus já falou que não. Aí as consequências ficam por conta da pessoa. Sim. Não adianta fazer jejum, não adianta querer orar, porque Deus já falou que não é. E adianta culpar o inimigo? Não adianta. E adianta culpar a Deus, que Deus não está vendo? Às vezes o inimigo fala assim, ô meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem. Sozinho você escolheu essa. Não tá dando nem trabalho para Satanás. Pois é. Porque sozinho ele tá tendo isso. Tem coisa que você precisa perguntar para Deus, sim, oração. Mas tem coisa que tá na cara. É nítido. Deus já te deu a sabedoria para você entender. Olha, um cara que trata mal a mãe, ele vai ser bom marido e bom pai? Ah, não, mas ele vai para a igreja, a gente vai orar. Cara, a probabilidade disso não acontecer é gigante. Deus não te promete isso. Agora, eu creio no tempo da espera, que é o que eu vivo. Já tem alguns anos que eu tô sozinha. Passaram muitas pessoas legais, querendo namorar, já querendo casar. Mas eu levei para oração, porque eu já tô tão guardada sem Deus, que eu não posso, do nada, achar que aquilo é bom para mim sem antes consultar Deus. Eu preciso que Deus me fale, porque Deus, ele fala. Ele fala, você leva algo para ele, Deus, que é bom, é para mim. E todos que eu levava, assim, todos que eu digo não é muito, né? Tô falando das situações que aconteceram um dia, eu de repente já tô até casada. E você tem 2 filhas, né? Tem 2 filhas, vim de um E aí, você vai colocar um homem dentro de casa, você sabe quem é? Porque ninguém sabe o que passa na mente do outro. Você é casada há 10 anos, você não sabe o que passa. Mais tarde fala, não, mas foi de Deus. Mas quem falou que foi de Deus? Quem falou? Conheço muitas histórias assim, não, Deus tinha confirmado. Mas olha só, aí depois separou. Aí depois Deus desconfirmou. Deus é bipolar. Deus não muda, né? A palavra dele. Eu já ouvi muitos testemunhos assim. Não, mas Augusta era de Deus. Mas na minha mente dá uma embolada assim. Mas Deus, ele é perfeito.
ele já sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 10, 20, 30, 40 anos, porque um dia é como 1000 anos para ele. Como que ele não sabia que lá na frente você ia ficar solteira sem família? Ele não quer isso Sim, para você. é. E a Bíblia também diz que ele nos entrega nossas paixões, tá? Você quer tanto uma coisa que você acredita naquilo. A Bíblia também fala em Provérbios que assim como você crê, é. Eu contar um testemunho que eu vivi há um tempo atrás, lá em Portugal. Eu gostei de uma pessoa, né? Tava sempre ali comigo, sempre na igreja, participando comigo. E eu gostei de uma pessoa. Mas eu fui orar, porque agora eu já tô esperta. Fui É isso orar, fui aí. orar. Ganhou discernimento, sabedoria. Mas eu já estava tão envolvida e não aconteceu nada. A gente não chegou a ter nada, nada, nada. Ele nem sabe disso. Nem vou falar o nome que ele nunca soube. Ele nunca soube. E eu fiquei 9 meses orando por essa pessoa. 9 meses, Deus não me falava, mas eu já estava tão envolvida emocionalmente que eu queria ficar carregando aquilo, carregando, carregando. Eu acho que só parou porque eu não aguentei. Eu não aguentei mais orar. E eu falei, nossa, eu não aguento mais, toma pro Senhor. Quando eu não queria mais, eu vi que não era para mim. E a pessoa estava até namorando. Mas lá na minha, talvez, um pouquinho ainda de cura que eu ainda precisava, eu ainda acreditava que ele ia aparecer depois. Mas depois eu vi que eu ainda precisava de um pouco mais de cura. Que eu ainda precisava conhecer mais a Deus, precisava entender mais as coisas de Deus, os sinais de Deus, porque ele já devia estar dando há muito tempo e eu não estava vendo. É. Eu estava tão cegada no meu sentimento que eu jurei que era de Deus. E tudo dava sinais que era. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que era. Então, se o passarinho passar é de Deus, o passarinho passava. Ai, é de Deus. Tudo me alimentava. Eu sei. Tudo me alimentava. E não era porque, por baixo de Deus, hoje eu vejo que não tinha nada a ver com aquilo, mas eu amadureci com aquilo. Mas não deixei minha santidade, não deixei minha obediência por causa disso. Eu já sabia o meu lugar, mas eu me envolvi ali, talvez um pouco de carência ainda que eu tinha, né? E aquele negócio, orai e vigiai, Sim, né? A gente precisa de Deus, nós somos dependentes de Deus, né? totalmente. Às vezes eu vejo alguém assim, nossa, que bacana, aquela pessoa às vezes está solteira. Mas assim, leva para oração, não é, não é. E o tempo está passando, já tem mais de 3 anos e meio aí que eu tô sozinha, porque eu vim de um relacionamento tóxico também, de um relacionamento narcisista, Olha, fui agredida fisicamente, mas pior do que o físico é o emocional, sim, porque ele me estragou. Hoje eu sou um milagre de Deus. Eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Mas só Deus sabe aonde ele me achou, me reencontrou, porque eu estava afastada, e o estado que eu estava. Porque o inimigo ele quer destruir a mulher. Porque sabe o poder que a mulher tem. sim, verdade. Né? Ele sabe o que você é capaz em Deus. Sim, Olha onde você está agora. Se ele destrói a Viviana, ele destrói uma geração. Ele destrói uma conferência de 2.000 mulheres que podem ser impactadas pelo Espírito Santo e transformar nações, né? Eu vejo que o problema dele sempre foi a mulher, porque ele foi lá em Eva, ele foi lá conversar com ela. é. Então sempre foi com a mulher por causa do poder que ela tem de gerar, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa conferência. Qual é o objetivo? Qual a visão que Deus te deu sobre essa conferência? É trazer, sim, a transformação na vida de mulheres, né? Mas qual é a grande palavra assim, que Deus te deu, desvendou isso na sua vida com conferência? Então, todas as minhas conferências, elas levam um tema, né. Além do nome Mulheres Marcadas por Deus, né, a gente sempre, Deus sempre dá um tema. Já É sempre temas teve diferentes? sempre temas diferentes. Já teve Gerando Pérolas na Dor, já teve Fui Chamada, se eu não me engano, já teve Mais Valiosa do que um Rubi, já teve ai, deixa eu lembrar aqui, eh, é Tempo de Florescer, e agora Cheias do Espírito Santo, né. Então todas as conferências têm um É um tema, tema. e a gente tenta abordar ali sobre aquele tema. Então o tema agora Cheias do Espírito Santo, a gente vai falar sobre corpo, alma e espírito, né. E como eu falei, vai acontecer dia 29 de março de 2025, está um pouquinho distante ainda, mas já estamos trabalhando, porque vem aí dezembro, mês de festas, né, o pessoal vai estar mais envolvido com Natal, Ano Novo. Do verão, Aí depois vem verão, vem carnaval, férias, infelizmente. carnaval, e aí a gente já está trabalhando, né,
Estamos aí com um Até time. pelo valor também, que depois acho que vira lote, Na né? verdade, o lote já vai virar sexta-feira de meia-noite. Sexta-feira? Já era para ter virado, Uhum. mas a gente está dando uma segurada porque vem aí o quinto dia útil, né? Então a gente Sim, está dando essa chancezinha aí para as para comprar um pessoas. preço melhor É, ali. porque vai ter a virada do lote que já era para ter virado. Tá um preço maravilhoso promocional. Você ganha uma bolsa linda, uma garrafa. Vai estar lá conosco adorando a Deus com mulheres incríveis. Você quer falar? Quer falar as convidadas, gente? Ai, eu quero. A Pode gente falar. ainda não divulgou todas, não, né? Aham. Mas vamos lá. A gente está com Raquel Pereira, essa mulher é abençoada de Deus, cheia de Deus, né? Cheia do Aham. poder de Deus. Estamos com Leandra Nascimento, que é outra bomba. Bem avivada, Tanto né? prega, né? Quanto tá lá com o seu pandeirinho. Uhum. As Irmãs Labaredas, né? Que vai estar no controle da banda. Que eu quero ver o que vai acontecer quando se juntar Ah, eu quero me jogar lá. as três Irmãs Labareda com a Leandra e a Raquel. Quero ver o que vai Nossa. acontecer. Eu vou ficar descalça, você sabe, né? Pois é, esquece maquiagem, Ah, esquece esquece, filho, salto. não vai de rímel não, hein? Não vai de rímel, não. É. E temos também Isa Reis, que tem uma palavra abençoada, né? Uma mulher de Deus. Patrícia Fernandes, que vai estar falando, né, sobre corpo, alma e espírito. Como é que você tem representado o reino de Deus? Porque é muito importante isso, né? Porque as pessoas querem representar hoje de qualquer De qualquer forma, jeito, né? de qualquer jeito. E temos mais convidadas surpresas aí. A gente está, né, lançando aos pouquinhos, Uhum. para a gente também ter material, ter conteúdo e deixar aquele Sim. suspense. Vai ser um dia inteiro, né? Vai começar de 14 horas até as 21h30, né? Com 14 horas. intervalo. Vai ser num sábado. E eu tô bem ansiosa, né? É a primeira conferência aqui no Espírito Santo, onde eu fui muito bem acolhida, né? As pessoas aqui, Deus tem colocado pessoas para somar, que o ministério é isso, né? A igreja é isso, é soma, não é divisão, Exatamente. né? Eu acho que nós temos que nos unir. Se no dia da minha conferência vai ter outra conferência, eu vou apoiar do mesmo jeito. Quem não for para a minha vai para outra, quem não for para outra vai para a minha, mas vamos estar ali buscando o mesmo Deus, né? É o mesmo Exatamente. Deus que vamos estar adorando, glorificando. O que Sim. Deus tem para fazer na minha é uma coisa, o que Deus vai fazer em outra, você precisava estar lá. Talvez a palavra que vai ser lançada lá é a que você precisa ouvir. Isso é identidade, né? É isso aí. Saber quem você é. É Porque isso não é, aí. Deus nunca chamou concorrência. Não existe Não concorrência no existe reino. concorrência no reino. Pelo menos no Mulheres Marcadas não existe. Eu estou aqui para somar, eu sigo conferências, eu vou a conferências, né? É sobre isso. Estamos aqui para somar. Somar. Não existe divisão no Exato. reino. Infelizmente, isso acontece, né? Essa concorrência, Sim. né? E eu também tô aqui para somar. Sim, você chegou para somar, meu Eu amor. tô Você é assim, tô feliz, bênção. que é como se a gente fizesse parte também disso, né? Porque Sim. é uma coisa espiritual, né? O reino, a moeda do reino não é dinheiro, Não. é serviço, Sim. né? Jesus, ele veio para É servir, vidas, é almas. Eu sou apaixonada. exatamente. Eu amo tanto vidas, eu amo tanto pessoas que às vezes as pessoas elas nem sabem receber muito porque são tão feridas É desse que você chega jeito. assim, você quer É. abraçar, você quer. Elas são Elas travadas. estão Eu sinto isso travadas, você também. entende Aí eu também? falo, será que eu tô muito acelerada? Exatamente. Será, né? Mas mas elas vão se soltando, né, com o Aos tempo. poucos elas vão pegando confiança É, de quem você é, o trabalho que você está fazendo, né? é. Aí você imagina, a gente gosta muito de se comunicar, é muito alegre, muito Muito feliz, dada, muito né? Gosta dado, de já abraçar, chega, beijar. conhece uma pessoa que agora, daqui a pouco, já é amiga. Amiga. Não, já está no É, WhatsApp como amiga, e é é isso aí. mesmo. E não é maldade, é de coração mesmo. É de coração. Eu sempre, quando eu tenho esse contato com essas pessoas que eu gosto já de cara, é minha amiga. Mas é minha amiga por Deus, sabe? Sim. Já aconteceu uma situação uma vez, olha só que loucura. Olha o que, que uma mulher ferida lá em Portugal. Talvez ela vai até assistir isso aqui, mas não vou citar o nome dela, porque pode ser que um dia ela até venha aqui. E aí eu chamava todo mundo de amiga, 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 amiga. Até hoje eu sou assim. Mas é muita inocência diante de Deus. Amiga, amiga, é minha amiga mesmo, sabe? Eu tenho amizade mesmo, sincera. Sim. E aí um dia ela veio desabafar comigo. Ela falou assim: Nossa, Augusto, como que a oração tem poder, né? Eu falei: Tem, amiga, com certeza. E ela ficava falando muito disso. Nossa, eu fiquei impressionado com uma situação que eu vivi. Falei: mas eu não queria saber, porque ela não me deu muita abertura. Nossa, eu oro muito pela sua vida. Amém, amiga. Glória a Deus. Continua orando, falava com ela. Que Deus te abençoe. Eu vi que ela estava querendo falar algo comigo. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Aí ela falou, Augusto, você quer saber? Eu falei, quero. Quando eu te conheci, eu achei você muito assim,
Achei você muito assim. E aí você vê que negócio de amiga, amiga, amiga. As pessoas nem acreditam, né? Não... Ela falou assim: essa menina é muito falsa. E ela se afastou de mim. Eu não entendi nada. Porque passou um dia, dois, uma semana, cadê ela? Né? Eu falei, vou deixar, às vezes ela tá com algum problema pessoal, né? Sim. Eu acabei de conhecer ela, não posso entrar na vida dela. E depois ela me contou, depois de 4 meses. Eu acho que ela passou até por uma cirurgia aí, que eu não lembro. Ela ficou muitos meses afastada. Quando ela voltou, ela, ei, amiga, eu falei, nossa, amiga, que você sumiu e tal, 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 não queria entrar na intimidade dela, né? Uhum. E aí que foi onde ela me contou que, claro, ela passou por algumas situações, mas também não justificava ela se afastar de mim, mas ela se afastou. E ela falou que ela achava que eu era muito falsa. E depois Deus falou para ela que ela estava ferida. Que a amiga que eu chamava ela não era a amiga que as meninas lá do mundo chamavam ela. Olha como é que ela trouxe uma situação Sim. para dentro de um relacionamento. Generalizou, né? Ela generalizou. Por quê? Não acredita mais. Só que com Deus e em Deus há sinceridade, porque nós estamos debaixo de verdade. Sim. Sabe? A gente tem uma vida com Deus e a gente transborda isso. A palavra diz que a alegria é fruto do Espírito. Você tem luta, tem deserto, tem aflições, tem provações, mas tem alegria. Alegria. Porque é o Espírito de Deus que é alegre. Você pode ver, se você olhar assim, meu dono, eu não tenho dinheiro nenhum. Mas a alegria não me falta, porque eu tenho vida com Deus. E eu acho que o que falta muito nas mulheres é entender quem elas são, em Deus. Não é o que a Viviane falou que ela é o que Deus está falando quem ela é. Eu sou o que eu sou, porque a palavra diz quem eu sou. Ter uma identidade em Deus, né? Você precisa saber quem é você, Exatamente. né? As mulheres falam assim, ah, porque eu soube que a minha mãe não queria me ter e que eu não era para ter sido gerada. A Bíblia diz que você foi gerada, você foi programada, você foi projetada antes mesmo de você existir. Você é um projeto de Deus, ponto. Quem dá a vida é Ele. Se Ele não quisesse que você viesse, Não você não ia vir. importa se a sua mãe lhe projetou, se seu pai não lhe projetou, você é um projeto de Deus. Você é filha amada. Você tem que saber quem você é em Deus. Se a gente for esperar aprovações das pessoas, a gente não vai ter. Você nunca vai fazer nada. Não vai. Você imagina você ter que esperar as pessoas aprovarem a conferência. Você não estaria na 8ª. Não estava. Você te parado lá na Não primeira. estava, não estava. E outra, você é você, eu sou eu. Entendeu? Você age de um jeito, eu vou agir de outro. Deus trabalha na sua vida de uma forma, ele vai trabalhar na minha de outro. E pronto, a gente precisa entender isso, Multiforme, né? De né? Deus. Multiforme graça. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Deus não tem filho preferido, ele não tem. Não tem. Somos nós que nós escolhemos escolhas. A Sim. verdade é essa. Você decide, né? O que É, Deus tem para você, mas você quer. é. Mas existe um preço, né? Existem algumas coisas que são fatalidades da vida que a gente não tem como fugir, né? Ele mesmo foi ferido, ele mesmo, né, foi injustiçado. Quem somos nós, né? Às vezes eu vejo algo em você que eu não gostei, mas outra pessoa gosta. E temos que respeitar. É o Exatamente. respeito. Nós não vamos agradar todo mundo, Uhum. né? Às vezes a gente olha um vídeo e não quero ver mais, essa pessoa não me interessa. Mas tem gente que tá ali todo dia, tá curtindo, tá seguindo. Não gostou? Tem muito a ver com. Eu ouvi uma vez a pregadora Viviane Martinello falando sobre isso, as tribos, né? Uhum. E eu não me conecto muito com essa mulher que prega, mas muita gente se conecta com ela. É isso Né? aí. Às vezes ela só não é da minha tribo, né? Eram É, 12 tribos, né? A de Efraim não dá para mim, mas a de Levi dá. é. Né? Então a gente. Talvez. E aí, se a mulher tá muito ferida, ela enxerga isso como algo ruim. Ah, eu não gosto com a mulher. É, E critica. E não sei o quê. é. Gente, Mas tá tudo isso tudo que ela está sentindo é reflexo do que ela está vivendo, Exatamente. entendeu? Porque eu vejo o outro como eu Me vejo, me enxergo, é, né? é, Com os olhos. Se eu entendeu? sou ferida, meus olhos estão feridos, eu vou É, enxergar aquilo eu nela vou ver ali. tudo isso, entendeu? Como é difícil celebrar a vida do outro, né? É difícil. Como é difícil. Eu já aprendi isso já tem muito tempo. Eu aprendi isso no seminário. Porque eu tive que conviver com pessoas muito capacitadas, com meninas cheias de Deus. E eu olhava assim, porque a gente se sente tão especial, mas quando vê que o outro também é muito especial, você precisa entender que Deus também ama aquela pessoa ali. E celebra aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Há um poder muito grande em você se alegrar com o outro, né? Sim. Eu já tinha aprendido isso e hoje muito mais. Eu coloco muito em prática isso.
Mas de verdade, de coração, não é nada forçado. Quando eu vejo Deus lançando, uma irmã lançando um livro, a outra fazendo conferência, eu quero chegar Ah, eu perto. Eu também. quero estar junto, cadê? Me leva, eu quero estar com vocês. Porque eu sei que Deus está fazendo aquilo na vida de vocês. Porque quando for na minha, eu quero todo mundo comigo. E é isso que está acontecendo na minha. Eu fui para uma conferência no Rio de Janeiro, em Mesquita, e fui para. Foram 3 dias, e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu já levei uma caixa de umas lembrancinhas e falei, pastora, eu trouxe uma caixa aqui com as lembrancinhas para a senhora dar para essas mulheres. E aí eu falei, quer ajuda? Quer que eu fique na porta? Quer que eu receba? Quer que eu sirva café? Quer que eu faça o quê? E gerou uma amizade, pastora Silvia, que inclusive está vindo com 2 ônibus do Rio. Que benção, E, gente. e eu fiquei ali aqueles 3 dias ajudando ela. E há pouco tempo agora, foi em setembro, eu fui para o Rio para a conferência. Ela fez questão que eu estivesse lá, eu até ministrei, e eu novamente ajudei. E ela falou: o que você fez por mim, agora eu quero retribuir. Ela já fechou 2 ônibus e ela está Que vindo do Rio coisa de linda. Janeiro. E ela não está vindo num bate e volta, ela quer ficar. Ela quer no domingo ainda aproveitar um pouco. E é isso, Que eu me lindo, né? juntei. É o reino. As pessoas acham, né, quando eu faço conferência, eu faço reunião com as intercessoras. Uhum. E a primeira coisa que eu falo, olha, eu aqui não sou melhor do que ninguém. Estou trabalhando para ele também. Estou apenas administrando. Sim. Eu vou fazer uma coisa, você vai fazer outra, porque a igreja é isso. Eu acho lindo, porque a igreja Corpo, você né? olha, tem a que limpa, tem o que mexe no som, tem o que prega, tem o que louva, tem o que varre a E igreja. se eles não tiverem essa função, quem vai fazer? Vai fazer Cada falta. um tem uma função na igreja e é lindo. Forma uma igreja, né? Lindo, é um corpo mesmo. É um corpo, é isso. E a conferência é isso. Eu estou trabalhando. Se eu não tivesse aqui com você, Deus criou esse laço, essa amizade, eu vou estar aqui falando sobre a conferência. Para mim é uma porta aberta, Sim, entendeu? são Você portas. é um anjo de Deus na minha vida, Amém. Você também, meu amor. entendeu? Deus coloca pessoas na nossa vida para somar. Sim. E aquelas que viraram as costas, tudo Amém. bem, Deus sem abençoe. problema. Deus ele não precisa de ninguém para operar, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de Se você não reunião. for, alguém vai. Ele vai achar alguém e vai. Deus não precisa. Para a obra dele acontecer, ele não precisa. Verdade. Quando ele quer fazer, ele faz. Exato. Quando está determinado, Moisés não pô, foi, veio Josué. Elias não foi, vem cá, Eliseu. pô, entendeu? Exatamente. E ainda faço questão de convidar, é minha convidada especial, quero você lá comigo, Amém. Amém. entendeu? Aham. E é sobre isso. Lindo demais, gente. Assim, estou muito feliz. Quando eu vi você no Instagram, eu falei: ah, não, vou conversar com ela, vou puxar ela aqui. Porque eu tenho essa consciência de reino. O evangelho ele é muito consciência. Ele é espiritual, mas ele tem que entrar, ele tem que mudar a sua mente. Sim, tem. Não adianta ficar lendo salmos e os salmos não entrar na sua mente. Não adianta ler provérbios e o provérbios não mudar a sua mente. Então, o reino de Deus ele vem para transformar nossas mentes e transformar com os olhos de Deus. Sim. Então, quando eu vejo a obra de Deus, eu me sinto parte daquilo porque é meu lar, gente. É meu lugar. Eu quero ir junto. A gente vai para o mesmo lugar junto. É um pai só. É O um que Deus lugar faz, eu só. falo sempre às pessoas, né? Vamos se colocar no lugar das pessoas, porque é muito importante a gente se colocar, né? E às Quando vezes a gente acha, olha, você é muito forte. Não, você está precisando de pessoas. é, A gente precisa, né, de é um do isso outro. aí. Quando a gente se coloca no lugar do próximo, né? A gente fica mais sensível. Sim. Vamos ser sensíveis, vamos colocar no lugar do próximo. Quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, se fosse comigo. E se o que Deus faria? Outra pergunta que eu faço, o que Deus faria no meu lugar? O que Deus faria? Completamente diferente do. Eu tenho Entendeu? certeza que completamente diferente daquilo que a gente vai fazer. O que Deus faria no meu lugar? Então é isso que as pessoas precisam entender. É se colocar no lugar do próximo, né? O meu ministério começou quando eu comecei a sentir a dor da minha mãe, não por ser minha mãe, mas quando eu senti a dor da minha mãe. E eu queria fazer alguma coisa. E eu fui buscar socorro nele, aquele que podia fazer, né? E Sim. no tempo dele ele acalmou a tempestade, e tudo aquilo que eu passei foi um processo que serviu hoje, entendeu? Para você estar onde você está. Hoje o meu projeto Mulheres Marcadas por Deus, eu falo dele com propriedade, porque eu tenho história, Sim. Tem testemunho. tanto dentro da minha casa quanto na minha vida.
pessoal, porque eu Sim. também não só acertei. E continuo, às vezes, errando, mas os erros servem para a gente o quê? Ganhar experiência, Amadurecer. maturidade, entendeu? Porque Deus não dá tudo prontinho, nós estamos construindo em Deus, né? É isso aí. O que eu não posso é ficar parada, Parada, esperando é, Deus fazer entendeu? sozinho, né? Eu Deus tenho que conta com fazer a minha você. parte, com É verdade. certeza. Meu amor, eu queria ficar muito tempo aqui com a gente batendo papo, tão Ah, gostoso. Eu falo, gente, podcast tem que ser 10 horas, no mínimo, pra é gente isso conversar aí, tudo que a gente queria né? conversar, né? E olha que a gente já conversou tanto Não, a gente hoje. já foi pro salão juntas, já batemos papo, já É, tiramos foto. Olha, antes de terminar, deixa seu Instagram para que as pessoas possam te conhecer, te adicionar e ver a conferência. O Instagram também tem a conferência, o é, link para as pessoas comprarem, né, a entrada. Deixa tudo aí para o pessoal. mulheres marcadas Olha, por ó, Deus. Para onde? pode falar aqui, ó, direto com eles. Mulheres Marcadas por Deus, underline. Lá no Instagram do Mulheres Marcadas, tem o meu Instagram pessoal. Eu faço questão também que você entre, que você me conheça e que você me adicione lá. Lá também tem o link da inscrição. Corre, aproveita, só até sábado, preço promocional. Quero você lá comigo para juntas adorarmos, glorificarmos a esse Deus maravilhoso. Amém. Ó, Vivi, eu tô, assim, muito grata a Deus, em primeiro lugar, por ter me conectado com você. Eu tenho certeza que a gente vai ser, assim, agarrada Sim, até que ele volte. Eu tenho certeza amigas. disso. Ai, Deixa eu coisa falar linda. rapidinho. Tá. Casa de Esther. Casa é lugar de abrigo, é lugar de amor, é lugar de memórias, é lugar de conexão com Deus. Esther, uma jovem, né? A Bíblia diz que ela era jovem, órfã, foi criada pelo seu primo, né? E uma mulher que era improvável. Ela teve fé, ela foi obediente e Deus honrou a vida de Esther, tornando dela uma rainha. Tenho certeza que várias Esther já sentaram aqui nessa cadeira, que muitas Esther ainda vão sentar. E tenho certeza também que tem muitas Esther do outro lado, sendo edificadas por esse lugar tão abençoado. Aqui é uma casa de amor. Eu confesso a você que eu me senti acolhida, Amém. abraçada. Eu Amém. senti a presença de Deus aqui. E que Deus possa abençoar a sua vida, continuar abençoando esse projeto lindo, Amém. tá? E que Deus abençoe tudo aquilo que envolve o seu nome, tá bom? Amém. Amém, meu E amor. obrigada Recebo por de meu tudo. coração com essas palavras maravilhosas. Que Deus também te abençoe. Que a Amém. gente possa ver muitas mulheres transformadas através de você, através daquilo que Deus depositou em você. Conte comigo, conte com as meninas, que muitas pessoas ainda vão aparecer para estar caminhando juntas com você, com a Sim, eu gente. creio. E se sinta abraçada por nós. O que você precisar, nós estamos aqui também. E eu queria que você fizesse uma oração para a gente terminar isso aqui Sim. do melhor jeito possível, que é debaixo das mãos do Senhor. E você fique com essa oração, receba em casa, no seu coração, a oração da Vivi, Aleluia. e que o Senhor possa ministrar a sua vida. Nós esperamos vocês lá na conferência do Espírito Santo. Sim. Vai ser em março, dia 29. 29 de Não março. deixem de ir. Eu tô toda arrepiada. Eita. Não deixem de ir. Vai ser um dia assim transformador. O Espírito Santo vai fazer grandes coisas ali. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Gente, Deus está fazendo grandes coisas. A palavra diz: não está vendo. Será que você não está vendo o que Deus está fazendo? Que Deus possa abrir seus olhos, tirar essa cegueira espiritual na sua vida e receba essa oração de renovo e de alegria aí onde você está. E eu te espero no próximo podcast. Nós estaremos aqui com outras pessoas muito abençoadas, como a Vivi, e que esse lugar seja um lugar de bênção na sua casa. Que Aleluia. Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. A gente encerra com uma oração aqui hoje. Aleluia. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, aqui estamos, Senhor, nesta tarde linda diante da tua presença, aonde eu creio que tu se fez presente de uma forma sobrenatural. Senhor, tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe, tu és o Deus que está aqui neste momento e tu és o Deus também que está aí aonde essa pessoa se encontra, talvez na sua casa, no seu trabalho, eu não sei aonde ela se encontra,
Mas eu te peço, Senhor, nesta tarde linda, uma bênção especial sobre a vida deste homem, na vida desta mulher. Senhor, que esses pequenos momentos que tivemos aqui possa edificar a vida desta mulher de alguma forma. Que tu chegue, Senhor, trazendo cura, cura na alma, cura, Senhor, das feridas, liberte de todo mal, que elas possam abrir o coração e que elas possam entender que elas são templo e morada do Espírito Santo e que elas permitam, Senhor, com a tua ajuda, limpar a casa interior, Senhor, tirar esses entulhos, esse mal que muitas das vezes tem afligido a vida dessa mulher. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco essa vida no teu altar. Eu não conheço, mas tu conhece. Abençoe a vida da Augusta, abençoe este lugar mais e mais, Amém, para a Jesus. glória, honra e louvor do teu nome. Amém. Amém, amém. Maravilhosa.